되니까 너무 반갑습니다. Realmente estar aqui é uma grande honra, muito feliz. 꼭 제가 친정집에 온 것 같습니다. Parece que uma mulher que casou fora e voltou para sua casa, a casa da mãe. 우리 지은 목사님 또 우리 고 목사님 그리고 빛의 교회 고이아니아 이곳에 와가지고 이렇게 말씀을 전하게 된 것은 하나님의 특별한 뜻이 있다고 생각합니다. Por estar aqui, estar com o pastor Co, o pastor Jean, principalmente os membros da Igreja Luz, o fato de nós estarmos aqui tudo é plano de Deus. 와, 그리고 제가 보니까 이 찬양팀도 그러고 그다음에 세션 밴드 그리고 찬양 인도자 이거로 키보드 그러니까 프로페 진짜 잘하네요. 우리 교회보다 우리 교회만큼 잘합니다. Eu fiquei muito encantado com o coral, né? Suas apresentações e equipe de louvor, cada instrumentista é nível excelente, é nível da minha igreja mesmo. 아, 제가 오늘 여러분들과 함께 이제 뭐 주신 시간대로 꼭 필요한 말씀을 전하기를 바랍니다. Nesse momento precioso, gostaria de compartilhar uma palavra que é realmente necessária para nós. 저는 16살 때부터 첫 설교를 시작했습니다. É, né? 16살 Ah, 때부터. Eu comecei a pregar a palavra quando eu tinha 16 anos, era a primeira pregação. 그리고 54년간 제가 지금 70세 때 54년간 설교를 했는데 오늘 이 시간은 특별한 뜻이 있다고 생각합니다. Eu preguei até agora durante 54 anos da pregação, porque eu tenho 70 anos de idade. Mas nesta manhã eu tenho realmente um grande propósito de Deus conosco. I'm 70 years old. Eu tenho 70 anos, acredita? 아무도 안 믿어요. 이번에 저는 브라질에 우리 제7기 브라질 제자훈련 세미나 칼 세미나 위하여 상파울로에 와서 한 주간 동안 세미나를 인도했습니다. Meu propósito de estar aqui semana passada eu realizei 128º seminário de ESICAL, fazer discipulado em São Paulo. 그 시작하기 전날 우리 호버트 장로교 총회장님과 함께 같이 밥을 먹으면서 그 제 텔레오스 책을 출판하는 기자회를 했는데 그때 제가 이런 얘기를 했습니다. 2031년이 브라질의 캐톨릭과 그다음 우리 프로테스탄트가 교차점이 되는 터닝 포인트가 되는데 어떻게 준비를 하고 계십니까? 무엇이 앞으로 해결점이라고 생각합니까? 물었습니다. Antes de iniciar a CAL, dia anterior, numa segunda-feira à noite, houve um banquete de lançamento do meu livro, Discipulado Teleios. E assim, eu estava conversando com o presidente, reverendo Roberto Brasileiro, eu perguntei assim, quando chegar em 2031, terá o ponto de inflexão entre número de católicos e cristãos no Brasil, que evangélicos vão ultrapassar o número de católicos em 31. Então, o que você acha com esse fato? 그럴 때 그 호버트 총회장이 뭐라고 말씀하냐? 그 해결 방법은 제자 훈련이 해결 방법이라고 그랬습니다. Aí ele me respondeu: única solução, nossa preparação é discipulado. 제자 훈련이라는 것은 한 성도 한 성도를 소중하게 생각하고 그 성도를 목회의 대상으로만 삼는 것이 아니라 목회의 동반자로 삼아가지고 하나님 나라를 영적 재생산하는 것이 제자 훈련입니다. O que é discipulado? Seu núcleo é realmente ver cada membro da sua igreja como preciosidade do povo de Deus, não somente pastor pensando como um rebanho para alimentar, mas ver seu membro como cooperador do seu ministério pastoral para que ele cresça nesse nível para pastorear a sua igreja local. 아무쪼록 이 빛의 교회에도 지한 목사님과 교회 평신도 지도자들이 좋은 동력자가 되어갖고 여러분
주님의 주신 사명을 잘 감당할 수 있는 영적 재생산할 수 있기를 축복합니다. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo esta Igreja Luz também, junto com o pastor Jean, os membros, líderes dos membros, tenham essa mesma visão para realmente servir esse reino de Deus para toda a face da terra. 예수님의 제자가 되기 위하여 오늘 한 가지 꼭 갖춰야 할 것 하나 있습니다. Para ser discípulo de Cristo, você tem que ser preparado uma coisa primordial. 여러분 모두가 다 우리가 믿는 복음, 이 복음이 분명해야 합니다. Irmãos, é nada mais esse evangelho que nós ouvimos, esse evangelho, a gente tem que ter essa sensibilidade e certeza do evangelho. 이 2000년 교회 역사에 내려온 이 복음은 지역을 막론하고 인종을 막론하고 어느 그 상관이 없이 복음은 다 똑같습니다. Não importa realmente qual é a sua circunstância, sua situação, o que você está enfrentando, mas olhando bem a Bíblia durante toda essa história de 2 milênios da história da igreja, como o evangelho que sustentou e nós chegamos até aqui. 그래서 오늘 제가 로마서 5장을 짧은 시간에 강해를 할 터인데 이 로마서 5장을 통하여 서울이나 브라질이나 고이아니아나 여기 계신 여러분들과 제가 똑같은 복음을 믿는 이 은혜를 하나님께 영광 돌리기를 바라는 것입니다. Eu desejo que vamos glorificar Deus, não importa, não somente Seul, não importa aqui Goiânia, é que todos nós realmente glorificar Deus através do esse. Eu vou fazer uma exposição de Romanos 5, versículo 1 a 11, bem curto a exposição, mas no entanto, com esse evangelho vamos glorificar independentemente onde a gente estiver, louvaremos a Deus. 아멘. 저는 오늘 로마서 5장 1절로 11절까지 이 본문을 읽고 이 본문 제가 20살 때 이 본문을 읽고 너무 좋아가지고 한밤중에 산꼭대기에 올라가 내 친구하고 둘이서 밤에 비가 막 쏟아지는데 얼마나 좋은지 찬송하세 주님 나를 구하셨네 수십 번을 부르면서 감사하고 그때의 복음의 은혜가 지금까지 50년을 한결같이 꾸준하게 변함없이 충성되게 은혜를 주시는 것입니다. Quando eu compreendi essa palavra, quando tinha 20 anos de idade, lendo esse Romanos 5, 1 a 11, eu realmente compreendi, abracei essa palavra, era num acampamento de montanhoso. Eu peguei meu irmão, um amigo, subiu aquela montanha, louvando, adorando, e caía muita chuva, mesmo assim, plena de alegria, realmente, porque a gente entendeu essa palavra, louvando, adorando durante todos esses 50 anos com essa palavra do Evangelho. 할렐루야. 이 통역하신 목사님은 제 믿음의 동생이고 진짜 통역을 세계에서 1등입니다. Ele é meu irmão espiritual, ele traduziu muito bem. 우리 다 함께 로마서 5장 1절로 11절을 보겠습니다. Então vamos ver Romanos capítulo 5, versículo 1 a 11. 다 같이 1절로 11절 목사님과 교독을 하죠. Vamos fazer uma leitura alternada. Romanos 그리고 capítulo 5, versículo 1 a 11. 제 개인이 얘기하기보다도 오늘 주님께서 성령님을 통해 이 말씀이 여러분들에게 조명되고 깨달아지기를 바라는 것입니다. E você ficar atenção não somente na minha pregação, mas ter o Espírito Santo que ilumina cada um de vocês através da mensagem. Vamos fazer leitura. Eu vou começar, tá? Ímpares e pares, o último nós leremos junto. Eu vou começar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer.
Jesus e bate isso e nós se nossa ainda verá. Logo muito, mas agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E já do seu filho, muito mais está piar. Todos juntos. E não apenas isto, mas também Entre Jesus nos Cristo, gloriamos Maria, em Deus por Aleluia. nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, Adão e Cristo. Amém. 아멘. 5절 뒤에 보니까 주의 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리의 마음에 부음받았다고 그랬습니다. No versículo 5 fala claramente pelo Espírito Santo que nós fomos outorgados, pois Deus derramou seu amor sobre nós. 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리에게 막 부어 주셨다는 거예요. O que significa isso? Através do Espírito Santo, Deus derrama abundantemente seu amor sobre nós. 적당히 한 방울 두 방울이 아니라 그냥 위에서 바켓으로 그냥 부어 주신다는 거예요. Não é 폭포처럼. Deus contagiando seu amor, pingando sobre nós, mas de balde, extremamente, Ele derramando abundância sobre nós seu amor. 오늘 이 복음의 은혜가 말씀의 능력이 그냥 오늘 이 교회의 이 교회 천장문을 열고 위에 luz, 열고 luz. 그냥 예. 퍼부어 주시길 바라는 것이. Isso quer dizer que hoje não é pingando o amor, graça de Deus sobre nós, esta igreja, mas Deus derramando, transbordando seu amor sobre nós, dessa igreja luz. 하나님의 사랑이 하나님의 복음의 능력이 퍼부어지기를 바라는 것입니다. Deus que derrama seu poder, seu amor sobre nós. 따라서 오늘 제가 설교의 제목을 우리가 믿는 복음은 무엇인가? 우리는 어떤 복음을 믿어야 하나? 우리는 어떤 복음을 믿어야 하나? Então, o tema de hoje é em qual evangelho que nós devemos crer, devemos pregar, devemos anunciar. Que tipo de evangelho? 오늘 1장 앞에 1장 15절 오면 바울이 로마 교우들에게 내가 너에게 다시 복음을 전하기를 원한다고 그랬어요. No Romanos, capítulo 1, versículo 15, ele fala mesmo que eu preciso pregar esse evangelho de novo em Roma. 왜냐하면 이 로마 교회 교우들이 복음을 모르는 것이 이미 알았는데 문제가 생겼어요. 바울이 로마서를 쓸 때 로마 교회 성도들이 20년쯤 지나서 이걸 썼는데 로마가 교회가 세워지고 20년쯤 지나고 나니까 로마 교우들의 마음이 좀 많이 흐트러져 있고 13장 13절에 보니까 나저와 같이 단성행하고 음란하고 호색하지 마라. 특별히 시기와 질투하지 마라. 복음을 아는 너희들이 왜 음란하고 호색하고 왜 시기와 질투를 하느냐고 바울이 지적을 한 거예요. Então, em Roma, irmãos em Roma, eles receberam evangelhos. Quando o apóstolo Paulo escrevia aos romanos essa epístola, passou uns 20 anos dele ter pregado em Roma. Aí eles começaram a mudar. Realmente, sua espiritualidade começou a deteriorar, relaxar. Especificamente, Romanos capítulo 13 fala claramente que realmente andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedice, não em impudicícias, dissolução, não em contendas, ciúmes. Tinha muitas contendas, conflitos, ciúmes entre irmãos. 그래서 바울이 로마 교회 성도들에게 너희들이 복음을 다시 들어야 하는데 그런데 이 복음을 내가 부끄러워하지. 이 복음은 내가 부끄러워하지. 이 복음은 하나님의 능력이 됨이라. Por isso ele fala aos romanos, 16절에 cristãos, realmente vocês têm que ouvir de novo esse evangelho, onde realmente você está deteriorado, relaxado. E ele fala, por isso que quando eu prego o evangelho, eu não me envergonho, porque esse evangelho é poder de Deus para a salvação. 1장 16절 다시 한번 이 복음은 믿지 않는 자에게도 능력이 되지만 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 믿는 자에게 다시 한번 능력이 된다고 그러는 거예요. Versículo 16 do primeiro capítulo diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro de judeu também grego. Ele fala claramente, esse é poder para os salvos.
따라서 이 복음이 여러분들의 평생에 믿는 자에게 다시 한번 능력이 되기를 소망하는 것입니다. Eu abençoe em nome do Senhor que realmente você que é cristão, você que tem esse evangelho, seja grande poder de Deus inabalável toda a sua vida. 그래서 복음은 복음은 모든 믿는 자에게 하나님의 능력이 됨이니라. Power of God. Evangelho de Deus é um grande poder. Cada de nós, não esqueça, vive com esse evangelho, vive com o poder de Deus. 따라서 오늘 예수님의 제자들은 복음의 능력으로 무장이 되어야 되는데 우리에게 왜 복음의 능력이 되는지를 말씀을 두 가지만 말씀드리겠습니다. Então, essa é a razão que nós somos discípulos de Cristo. Então, como nós viveremos com esse evangelho inabalável para ter esse poder de Deus, continuidade na nossa vida? Aí que eu vou ressaltar dois pontos principais. 제가 20살 때 이 복음의 능력에 눈이 열려가지고 은혜가 되었던 첫 번째 접속사가 5장 1절이었습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았다고 그랬어요. É quando eu tinha 20 anos, quando eu ouvi essa palavra, o que realmente me pegou, eu fiquei muito gratificante compreendendo essa palavra e nada mais, justificado, pois, qual é a sua razão? Pois, mediante a fé. Isso me pegou naquele momento. 여러분과 제가 하나님 앞에서 의롭다 됐는데 그 이유가 믿음으로 의롭다 하게 됐다는 거예요. Nós somos justificados diante de Deus, mas como? Onde diz claramente, pois, mediante a fé. Pela fé que nós tornemos justificados diante de Deus. 여러분의 실력이나 능력이나 윤리적인 어떤 행위 때문에 의로움이 된 것이 아니라 믿음으로 의롭게 됐다는 거예요. Não é que nós tornemos justificados porque você tem mérito, porque você tem moralidade, você tem ética, porque você faz coisas boas. Não é nada disso. Até a gente estragou sua moralidade e ética, mas somente mediante a fé que somos justificados diante de Deus. 아멘. 근데 믿음으로 의롭게 되었다는 말이 조금 추상적이에요. 이걸 더 구체적으로 오늘 대소를 이루어가지고 9절에 보니까 뭐라고 되어 있느냐, 너희들이 믿음으로 이렇게 된 것이 9절에 보니까 뭐라고 되어 있냐면 그의 피로 말미암아, 9절에 그러면 우리가 그의 피로 말미암아 의롭게 되었다. 믿음으로 의롭게 됐다 이퀄 피로 말미암아 의롭게 되었다는 것이에요. Quando nós ouvimos e realmente aceitamos que somos, pois, justificado mediante a fé. Mas quando fala mediante fé, isso fica meio abstrato. Realmente o que significa mediante fé? Porque fé, todo mundo é diferente. Por isso, versículo 9, mesmo capítulo 5, fala claramente, isso é nada mais através pelo seu sangue de Jesus Cristo. Quando a gente fala que é mediante fé que somos justificados, pelo seu sangue. Então, mediante fé igual seu sangue de Cristo. 그래서 우리가 피의 복음을 통하여 의롭게 된 이 놀라운 은혜를 찬양하는 것입니다. Por isso nós louvamos esse maravilhoso acontecimento, porque Senhor derramou seu sangue precioso sobre nós. 우리가 오늘 두 가지 때문에 복음이 능력이 된다. 첫째는 우리가 피의 복음을 믿기 때문에 이것이 우리에게 능력이 되는 O 것입니다. que então o evangelho é tremendo poder de Deus? Primeiro ponto é porque esse evangelho, esse poder de Deus é ser nada mais é sangue de Cristo. E pelo sangue que nós temos esse poder. 이 피의 복음을 통하여 의롭게 됐다는 말이 앞에 4장 25절, 5장 1절 바로 앞은 4장인데 4장 25절에 뭐라고 되어 있느냐 이렇게 나와 있습니다. 우리가 우리의 범죄한 것 때문에 예수님이 내어주심이 되었다. 내어주심이 되었다. 그것이 바로 십자가에 내어주심이 되었다 이 뜻이에요. Romanos capítulo 4, 25 fala claramente, o qual foi entregues por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui fala que Jesus Cristo se entregou, ele entregou toda a sua vida por nós. 그러니까 피의 복음은 예수님의 십자가에 피 흘려 주심을 말하는데 이걸 좀 구체적으로 말하면 앞에 3장 25절에 내가 너희를 화목제물이 되셨다. 예수님이 우리를 위하여 화목제물이 되셨다고 말씀하셨어요. Por isso, 25절에. ele fala claramente, quando nós acreditamos que esse evangelho é poder de Deus, o que significa esse poder de Deus? Esse nada mais é esse poder
vem do seu sangue derramado, o sangue de Cristo. Como que sangue de Cristo? 4:25 fala que ele entregou todo o seu sangue por nós. Isto é Romanos 3:25. Ele coloca seu sangue, sua posição como propiciação por causa das nossas transgressões. 이 영상 해주심을 있으면 3장 25절 앞에 보니까 이 예수를 하나님이 그의 피로서 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨다. 피로서 화목제물로 세우셨다. 3장 25절. 3:25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos. É como sangue de propiciação. 피의 복음이라는 것은 예수님이 우리를 위하여 화목제물이 되셨다는 E 것입니다. ele realmente colocou como sacrifício de paz entre Deus e nós, pecadores. Reconciliation, 화목제물이 되신 것입니다. Reconciliação que ele fez, né, através do derramamento de seu sangue. 이 화목제물이라면 제자 훈련을 하려면 좀 말씀에 깊이 들어가야 되는데 이 화목제물이라는 것은 헬러 70인역 번역에 보면 힐라 스테리온이라는 화목제물이 되셨다. 그런 멀시 화목제물이 된 뜻이에요. Essa palavra, ser discipulado, a gente tem que mergulhar mais na palavra hilasterion, essa palavra de reconciliação, que nada mais Deus realmente fazendo paz, entregando tudo isso, sacrificando todas as suas coisas, fazer reconciliação. 구약에 보면 이 지성소에 들어가면 아르크, 이 법궤, 법궤가 있는데 그 법궤 위에 법궤 안에는 뭐 아론의 지팡이 그 다음에 또 도랑아리 만나 뭐 이런 게 다 있지만 법궤 안에는 두 돌비가 있습니다만은 법궤 위에 그 위를 속죄서라고 그러고 멀시시라고 그러고 그 위에 예수 그 피를 양의 피를 뿌려가지고 피를 뿌리는 그 일이 바로 화목제물이 된다는 것이에요. Isso significa que no Velho Testamento, Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote ele entra, antes de mais nada de pedir perdão a Deus, ele tem que derramar sangue de cordeiro. Então lá dentro de Santíssimo Lugar tem a arca. Dentro da arca a gente tem maná, aquele bordão né, do Arão e do tábua, duas de 10 mandamentos, mas aquela tampa representa reconciliação. Então lá tem que ter colocado, derramado sangue de cordeiro, e assim que começa essa reconciliação. 지성소의 그 법궤는 율법을 대표하는 것인데 그 율법으로 사람이 다 지은 죄를 어떻게 해결하는 거예요? 1년에 한 번씩 대제사장이 들어가고 그 속죄서 위에다가 양의 피를 뿌려가지고 화목제물 되시는 걸 상징을 통하여 그 모든 사람들의 죄가 사해졌다는 것을 상징으로 예표한 것이에요. A arca que está dentro de Santíssimo Lugar representa toda a lei do Velho Testamento. Então, que homem, que tipo de pessoa pode cumprir todas essas leis, mandamentos? Então, o sumo sacerdote ele entra uma vez por ano e assim que ele leva o sangue de cordeiro, aí que ele derrama sobre essa tampa, aí que realmente começa e inicia essa reconciliação de Deus. Então, derramamento de sangue é preciosa, que dá continuidade, que Deus abre essa porta para a gente. 예수님께서 똑같이 어린 양 되신 예수님께서 양의 피를 뿌려가지고 우리의 모든 죄가 영원한 속죄를 이룬 것입니다. E assim Jesus Cristo, ele mesmo se tomou esse lugar, que ele é cordeiro sacrificial, ele mesmo derrama seu sangue sobre essa promessa. 이것은 인생의 모든 재앙의 문제를 해결할 재앙. Esse remova todo tipo de maldade, pecado que nós cometemos na terra. 상징적으로 구약에 10재앙이 있는데 마지막에 이집트의 초태생이 다 죽어 나갔을 때 그 살벌한 재앙 가운데서 유대인들의 양의 문설주에다가 인방에다가 양의 피만 바르면 그 속에 어떤 그 잘난 사람, 못난 사람, 배운 사람, 못 배운 사람 다 상관없이 그 피를 바른 문설주 안에만 있으면 구원받는 것이었어요. Como no région da saída do povo caíram 10 pragas. Nós também temos um monte de pragas na nossa vida.
cada praga que nós temos e enfrentamos, mas lembramos sua última praga. Realmente, Deus ordenou a Moisés passar sangue de cordeiro no seu esteio. Não importa você é gente boa ou ruim, você é realmente horrível, você é imoral, você é amoral, você é horrível. Mas se você está dentro de uma casa que pintada o seu esteio com sangue de cordeiro, a morte passava, sobrevoava sobre sua vida. Mesma coisa acontece na nossa vida agora. Você dá toda a sua vida, quantas pragas que você passou. No entanto, chegou um momento, mesmo não pelo seu merecimento, porque você agora melhorou sua vida, mas quem está coberto pelo sangue de Jesus Cristo, a morte passa sobre vós. 그러니까 인생의 모든 문제, 재앙, 아픔, 상처 모든 것들이 예수님의 피의 복음을 통하여 다 보호받고 다 처리되는 것을 찬양하는 것이에요. Como isso é aplicável na nossa vida. Quanto pecado nós pecamos, qual sujeira, maldade que a gente fez, e ainda você está tramando o que fazendo agora. Mas, no entanto, pelo sangue de Cordeiro que passou sobre a nossa vida, e assim que Deus justificou nossa vida. Então, lembra bem, agora estamos sob esse sangue de Cordeiro. 할렐루야. 할렐루야. 저는 신학교 시절에 이 피해 복음 화목제물 힐라스테로의 은혜를 체험하기 위하여 양을 직접 잡는 것을 제가 보았습니다. Quando eu era seminarista, eu tinha esse privilégio de ver realmente como mata, como sacrifica uma ovelha, né? Na minha época essa palavra, esse sacrifício, palavra grega chama hilasterion, né? Septuaginta traduziu assim. 여러분, 어린 양은 목이 따여지고 그 다음에 가슴이 파여지고 그 안에 각을 뜨고 피를 내고 내장을 드러내고 할 모든 걸 할 때 찍소리도 안 합니다. 근데 그걸 다 드러낼 때 막 피가 뿜어져 나오고 양이 막 하는 그 보면서 어린 양 대신 예수님께서 이와 같이 화목제물이 되셨구나. 눈물이 펑펑 쏟아지는 거예요. Eu vi aquela cena que é matadouro, né? Cordeiro, ele estava matando, sacrificando, né? Eles cortavam seu pescoço e saía todo o sangue. Eles cortaram no meio, tirava todo inteirinho, intestino, órgãos e cortava em pedaços, mas interessante, desde o início até o final, esse cordeiro não reagia a nada. Não reagia a nada, nem soltava nenhuma voz. Isso me pegou muito. Eu falei, quanta vida, que realmente Jesus fez por minha vida. 여러분, 이 피의 복음의 능력이 여러분 머리부터 발끝까지 다 여러분 평생을 덮어주시기를 소망합니다. Eu rogo ao Senhor e abençoe em nome do Senhor, que Deus abençoe cada um de nós aqui. Evangelho, esse poder que nós temos é poder do sangue de Jesus Cristo. Esse sangue que Deus derramou sobre toda a nossa vida. 이게 가톨릭과 프로테스탄트의 결정적인 차이가 되는 것이 이게 행위 구원을 배제하는 것이고 우리는 피의 복음의 은혜로 구원받고 능력을 체험하게 되는 겁니다. Essa é uma diferença radical, definitiva entre católicos e evangélicos. Nunca, jamais para evangélicos você ganha alguma coisa pelas suas obras, seus merecimentos. Não é igual católicos que ainda eles fazem caridade, boas coisas, que ele se levanta e acha que forma sua boa personalidade. Mas nada disso para a gente é plenamente, não tem nada a ver com o nosso merecimento, não tem nada a ver com a nossa obra, mas sim só pelo sangue precioso de Cristo. 이게 저는 너무 감사해가지고 찬송하세 주님 나를 구하셨는데 펄쩍펄쩍 뛰어 아까 말씀한 대로 그리고 예수의 흘린 피 날 이게 하오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네 할렐루야 귀하고 Oh precious Lord, oh precious blood Nothing but the blood of Jesus
잊혔으나. Quando eu despertei, eu louvava o Senhor com imensa alegria. Somente sangue, somente só. Não há outra, não tem mais intervenção, nem detalhe, nem crescimento, não tem nada. Só o sangue de Jesus Cristo que realmente cobriu todos os pecados. E assim eu exaltava, louvava, cantava seu sangue precioso de Jesus, Cordeiro de Jesus. Somente Ele que me resgatou, Ele que trouxe reconciliação. Não tem nada a ver com meus merecimentos. E assim que louvava, exaltava seu sangue precioso de Cordeiro. 귀하고 귀하다 함께 예수의 피. Conhece esse cântico? Sangue precioso de Cristo. Que 예수의 pena. 피밖에 없네. 그 모른대요. 여기 몰라 이거. 이건 Nothing but the blood of Jesus Christ 몰라. 이분들은 모르네요. Como vocês não conhecem esse cântico? Mas não há outro senão sangue de Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Não tem nada senão sangue de Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Amém, aleluia. 저는 공부를 남들 할 만큼 했습니다. Eu estudei teologia, né, suficientemente, né, mundanamente falando. 박사도 여러 개를 받았습니다. Recebi muitos títulos de doutores, honoris causas. 다음 주일날 저는 필라델피아 웨스민스터 신학교 우리 보수교단 장로교단의 최고의 신학교에서 저한테 명예 박사를 또 준다고 그랬습니다. Depois desse evento, semana que vem eu vou para Filadélfia, porque o Westminster, eles vão me coroar de doutorado de honoris causa de Westminster. Eu vou receber semana que vem também. 저는 미국의 하버드 대학교에서도 공부를 했습니다. Eu estudei na Harvard, né, Universidade de You know Harvard. the Harvard? 그런데 그게 nothing이야. 아무것도 아니야. Mas tudo isso é nada, irmãos. Nothing but the blood of Jesus Christ. Isso é 예수의 nada 피만이 comparado 최고인 com o 거야. sangue de Jesus Cristo. 너무너무 중요한 거예요. Esse é muito importante, irmão. 그러니까 예수님의 제자는 피의 복음을 통하여 능력을 갖는 하나님의 사람이 되는 것이. Ser discípulo de Cristo é aquele que tem sangue de Jesus. Só sangue de Jesus que te leva, te sustenta, traz vitória a toda a sua vida. 앞으로 여러분들의 삶의 부부싸움도 할 것이고 앞으로 삶의 비즈니스에서 어려움도 겪을 것이고 앞으로 삶의 수많은 어려움들이 있겠지만 그럴 때마다 또 마귀가 우리를 참수해 네가 그러고도 예수의 제자라고 할 수 있냐고 물어볼 때마다 그래 그래서 내가 예수님의 피가 필요하다 어쩔래 와 라고 해요. Irmãos, tem momento que a gente mesmo que lutando, relutando, tem. Realmente você ama a cônjuge assim, mas chega um momento muito conflitante, marido e esposa. Até chega o momento de separar. E até você quer trabalhar com um empresário ou um empregado fiel de cristão, mas você é mandado embora, ou injustiçada, ou você faliu, ou realmente você ficou dívida. Mesmo assim, você tem que lembrar uma coisa: mesmo assim, você tem poder de sangue de Jesus Cristo. Você pode começar de novo, você pode amar de novo, pelo sangue de Senhor Jesus Cristo. 그래서 내가 예수님의 피가 필요하다 어쩔래 와 그럴 때 Aí pessoas 주님 vão 능력을 te 주실 거예요. acusar. Quem é você? Você faliu no seu casamento, faliu na sua empresa, você faliu, mandado embora, tal. Aí você tem que falar: e daí? E daí? Mas eu tenho sangue de cordeiro. 할렐루야 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 하나만 더 하겠습니다. Mais um agora. Esse é um, mais um, outro. 5장 1절부터 11절까지는 이 헬라의 패시지인데 이 패시지마다 키 동사가 있습니다. Esse, a gente estuda a palavra original grego, aqui diz cada verbo chave. 거기 보니까 2절 뒤에 보니까 하나님의 영광을 바라보고 즐거워한다는 말이 있습니다. Aqui tem, por exemplo, versículo 2, na quase final, fala: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
3절에 보니까 또한 우리가 환난 중에도 즐거워한다는 말이 있습니다. Aqui também tem gloriamos mesmo nas próprias tribulações. 그리고는 11절 제일 뒤에 우리가 하나님 안에서 또한 즐거워한다는 말이 있습니다. Também está escrito que gloriamos em Deus mesmo essa dificuldade intermediário de Cristo. 오늘 1절부터 11절까지의 제일 키 동사가 뭐냐? 즐거워한다는 것이. Essa palavra é português로는 이게 즐거움이 gloriamus로서 우리가 영광스럽게 된다고 그래도 써서 즐거워한다는 예, 거 있잖아. 예, 계속 그렇게 영광스러운 말로 표현했습니다. 그건 내가 일단 자, 즐거워한다는 오케이. 예. 꿈이란. Essa versão está colocada. Então, essa palavra é chave. Você repetiu, né? Gloriamo-nos, todas essas circunstâncias. Rejoice. Mas português e inglês está escrito em, né? Alegramos, né? 세 번째 다 즐거워한다는 말인데 예. 다 글로리로 나온다고. 여기 동사가 있어요. gloriamo-nos. 그러니까 예. 영광스럽게 그렇지, 예. 즐거워한다. Então vamos juntar, cada um optou. Outro é alegria, outro é gloriamos. Então o quê? Gloriamos com alegria, tá bom? Aí a gente junta. 그러니까 우리가 예수님의 제자로서 뭐로 무장돼? 피의 복음으로 무장돼야 합니다. Primeiro, nós temos que armar, equipar com o evangelho do sangue de Cristo. 또 하나는 영광스러운 즐거움으로 무장돼야 합니다. E outro, a gente tem que equipar com essa cheia de alegria que nós gloriamos diante de Deus. 따라서 여러분들의 남은 생에는 이유여를 막론하고 기뻐해야 합니다. Por isso, irmão, não importa que situação que você se encontrar agora, mas até o último momento chamada de Cristo, a gente tem que alegrar, gloriamos ao Senhor. 저는 여러분의 장래를 저 나름대로 제가 짐작하고 추측할 수 있습니다. Irmãos, presta atenção. Eu acho que mais ou menos eu posso profetizar o que vai acontecer na sua vida no futuro. 지금 현재 여러분들의 얼굴 모습이 여러분들의 장래를 결정하는 것입니다. Sabe por quê? Olhando bem seu rosto, esse rosto que você tem agora, isso que você está refletindo o seu futuro. 어떤 분들은 얼굴 모습 긴장 꼭 감옥에서 출장 나온 얼굴로 이런 분이 있습니다. Tem irmãos que ficam Talvez todo seja. fechado, né? Concentrado, realmente muito negativo, escuro, porque acaba de sair da prisão e vai para a prisão. 그러니까 그 현재의 그 모습이 여러분 장래를 결정한다니까요. Porque, irmãos, toma cuidado, agora seu rosto está definindo aonde você vai. 그래서 저는 이 말씀의 복음의 은혜를 깨닫고 난 다음부터 매일 저녁에 잘 때 자기 전에 웃으면서 Por isso, 하나님 quando eu 안에서 entendi essa 즐거워하는데 palavra de Deus, depois daquele dia, quando antes de dormir, eu olho o espelho e começo a sorrir. Eu vou dormir assim, ó, sorrindo. 자, 왜 이렇게 즐거워해야 합니까? Porque a gente tem que alegrar tanto assim, gloriamos-nos assim. 첫째는 보니까 2절에 보니까 하나님의 영광을 바라보고 즐거워한다고 그랬습니다. Porque versículo 2 diz: essa é uma esperança da sua glória de Deus. 여러분의 장래는 어떻게 됩니까? Qual é seu futuro? 여러분의 장래는 지금 죽어도 천국입니다. Nosso futuro é o quê? Mesmo que a gente morrer agora, estamos no céu. 피의 복음 때문에 지금 죽어도 천국입니다. Porque por causa do evangelho do sangue de Cristo, mesmo que a gente morrer agora, está no céu já. 우리의 실력과 능력으로 천국 가는 것이 아니라 예수님의 피의 복음으로 천국을 가는 것입니다. Não pelos nossos esforços e obra, méritos, mas sim somente pelo sangue de Cristo que nós iremos para o céu. 할렐루야. 너무 귀한 게 말이죠. 제가 이렇게 목회를 제가 이제 47년을 이렇게 해보니까 아주 중요한 것이 하나 있어요. 그것이 뭐냐면 이게 이 전유물 신앙을 어떻게 이게 생각하세요? 전유물 신앙인데 앞으로 일어날 일을 지금 내가 가져와 가지고 미래가 현재 발생한 미래가 되도록 하는 것이 이 즐거워하는 사람이 갖는 영적인 통찰력이에요. Eu aprendi sou sendo pastor titular durante 37 anos, sou pastor titular. E assim, eu aprendi uma coisa, despertei, é que a gente tem que aprender a apropriar seu futuro. O que realmente você sonhando, aonde você quer, ou o que você quer ser, você já começa a trazer agora, apropriar seu futuro para presente. Isso que eu despertei.
앞으로 일어날 하나님의 영광을 바라고 즐거워할 수 있도록 제가 사역의 비밀 하나를 말씀을 드려요. 이건 제가 영업 비밀인데 하여튼 비밀을 하나 말씀드리겠습니다. Agora eu vou contar um segredo de meu negócio de pastoral, que eu não revelo, mas eu vou falar aqui porque é de longe da minha casa, então eu vou revelar um segredo para vocês. 굉장히 중요한 겁니다. É muito importante. 여기는 아마 학자들도 계실 거고 또 여러분 삶을 많이 오래 산 분들 많이 계시는데 이건 너무 중요한 겁니다. Aqui tem pessoas que trabalham simplesmente, ou professores, ou empresário, mas isso vale para todos vocês. Eu escuta bem. 제가 지금 70살인데 저는 후진국에서 태어나가지고 중진국에서 살아갔고 지금 선진국에서 생활해요. 제가 강남에서 왔습니다. Irmãos, eu tenho 70 anos de idade. Eu nasci quando meu pai era pais subdesenvolvidos. Eu cresci, meu pai se tornou em desenvolvimento. Agora eu estou fazendo esse ministério país desenvolvido já. I'm from Gangnam Style. Gangnam Style. Aí chegou agora BTS. Gangnam Style, né? Que chegou aqui Gangnam Style. BTS. BTS, conhece BTS? 자, 그런데 제가 보니까 여러분 인생에 여러분들의 수많은 앞으로의 사건 경험했고 앞으로 사건을 경험할 것입니다. Sim, nós já experimentamos muitos fatos, mas ainda mais veloz esse aparecimento, mudanças dos fatos na nossa vida para frente. 앞으로 희노애락을 수많은 사건을 경험할 겁니다. Agora, as tristeza e alegria e todo sofrimento, né, dor ou paz, muitos tipos de fatos que a gente vai enfrentar para frente. 그런데 제가 경험해 보니까 우리가 경험하는 사건 또 앞으로 경험해야 될 사건은 내 인생의 15%에서 20%밖에 안 됩니다. Mas eu entendi que todo esse acontecimento que vai acontecer na frente, tudo isso só afeta mais ou menos 15 a 20% para a minha vida. Se você olhando bem, cada tristeza, perigo, o que seja, todos esses fatos, sua porcentagem de influenciar minha vida é 15 a 20%. 오늘 좀 보니까 다리를 다치셨네. 이 다리를 다친 것도 사건이에요. Por exemplo, esse irmão machucou perna. Esse é um fato, certo? Um fato. 자, 다리를 다친 겁니다. 이건 사건이에요. 그런데 제 인생을 살아보니까 이 다친 것 자체가 100%가 아니고 다친 거는 15%에서 20%밖에 안 돼요. Então, irmãos, você machucou perna, eu não sei como, mas fato de você estar desse estado, dessa condição, não é total da sua vida, 100% eu estou quebrado minha perna. Não é assim, isso só afeta 15 a 20%, só a parte da sua vida. 중요한 것은 그 사건 자체는 15% 20%가 안 되지만 중요한 것은 그 사건을 어떻게 해석하고 어떻게 반응하고 그 사건을 어떻게 찬양하고 기도하느냐에 따라서 나머지 80에서 85%가 결정되는 것이에요. O que fato de você estar dessa condição só funciona, influencia a sua vida 15 a 20%. Mas o que realmente vale mesmo, como você está interpretando desse fato, como dessa condição que você reage à sua vida e como você realmente com isso, você busca Deus com louvor e oração. Isso que é 80 a 85% que completará toda a sua vida. 다시 한번 사건 자체는 15% 20%. 근데 그 사건을 어떻게 말씀으로 해석하고 반응하고 기도하느냐에 따라서 나머지 85%가 결정되는 거예요. Resumindo outra vez, não importa qual é realmente seu acontecimento, tudo é fato. Fato em si só influencia a nossa vida 15 a 20%, mas resto 80 a 85% é como você interpreta, como você reage com a palavra e sua oração. 아멘. 그러니까 자, 다 다치셨으니까 그동안은 밥도 내가 해먹고 내가 알아서 다 했지만 아내가 다 밥을 해주구나. 할렐루야. Agora, por exemplo, ele, né? Não pode ser ele também, mas assim, ó, agora está bem quebrado minha perna. Agora, se minha esposa não cozinha, eu estou faminto, morto. Minha esposa está me cuidando. 그리고
앞으로 정말 몸을 더 조심해야 되겠구나. Ah, agora eu tenho que cuidar bem meu corpo para corresponder. 내 몸이 아니라 하나님의 성전이구나. 이 성전 관리를 더 잘해야 되겠구나. Meu corpo não é meu, mas sim santuário de Deus. Eu tenho que cuidar bem meu corpo porque é santuário de Deus. 제가 분명하게 오늘 이거 확인하시면 앞으로 다리 다치기 전보다도 앞으로 훨씬 더 건강해질 겁니다. Eu tenho certeza, irmão, você vai ser mais forte fisicamente e espiritualmente. Antes você ter machucado, agora vai ser muito melhor do que antes. 여러분 다시요. 사건 자체는 15% 20%. 그걸 어떻게 반응하고 어떻게 해석하고 어떻게 기도하느냐에 따라서 나머지 80에서 80%가 결정되는 거예요. Última vez, eu falo de novo. Fato em si só influencia a nossa vida 15 a 20% máximo. Mas o que realmente influencia, o que realmente direciona a nossa vida é como você está interpretando, reagindo com seu acontecimento agora, com fato. Isso que completa, leva a sua vida. 따라서 우리는 어떤 경우에도 하나님의 영광을 바라보고 즐거워하고 이 즐거운 것이 우리의 복음의 능력이 되는 것입니다. Por isso, não importa que circunstância você se enquadra, mas gloriamo-nos diante de Deus, porque Ele tem um projeto. 야, 놀라운 게 마지막인데 우리 3절에 보니까 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로라. E versículo 3 diante, uma palavra fantástica. Ele diz que ainda gloriamos. Aonde? Nas tribulações. Como? Porque tribulação produz persistência, perseverança, perseverança, experiência, esperança. 아, 너무 중요한 게 우리가 환난 중에도 즐거워한다고 그랬어요. Irmão, disse palavra, nas tribulações também nós gloriamos. 아까 말해서 다리 다쳐도 즐겁게 반응하는 거예요. Mesmo que você quebrou perna, você tem que reagir, reação com alegria. Gloriamos a Deus. 오늘 제일 중요한 걸 얘기하는 거예요. Isso é 그러니까 muito 고난을 importante. 당하고 환난을 당해도 즐거워한다는 거예요. Irmão, mesmo que você está na tribulação, dificuldade, você tem que ficar alegre, gloriar Deus e essa reação na sua vida. 자, 환난 자체는 아까 15% 20%. 나머지 해석이 80에서 O 85%. fato de tribulação, então, nesse caso, sua tribulação vai afetar a sua vida 15 a 20%. Mas como que você vai reagir isso com a oração? Isso que vai completar toda a sua vida. 이야, 그런데 우리가 어떻게 해석을 하냐? 환난이 있지만 모든 그리스도인의 삶에는 그리스도의 제자의 삶에는 환난이 있지만 환난이 인내는 연단은 소망을 이루는 줄 알기 때문에 Porque nós ficamos com a alegria, gloriamos a Deus mesmo nas tribulações. Porque ser discípulo de Cristo, mesmo que nós estamos nas tribulações, essa tribulação que realmente ensina o que é nossa perseverança. E assim sua perseverança é lapidado, que leva para a experiência que você pode adquirir, verdadeira inabalável esperança na sua vida. 모든 그리스도인의 환난 안에 우리가 어떻게 해석하느냐? 환난 안에는 인내, 믿음의 핵심인 인내. 그 다음에 우리의 신앙의 연단을 그 다음에 진짜 소망을 그 고난 속에 넣어놓은 것이. Então, todos os cristãos, quando nós temos cheio de tribulações, fica atenção como você vai reagir. Com isso, você vai ter perseverança. Essa perseverança vai treinar, moldar, cheio de experiência na sua vida. Aí que agora você vai ter esperança verdadeira, o que é inabalável, o que concretiza na sua vida. 아멘. 그리고 그 환난, 인내, 연단, 소망의 이 집합적 이미지가 십자가예요. E tudo isso, onde que realmente fica cristalizada essa tribulação que produz perseverança, a experiência e esperança, e nada mais, na cruz de Cristo. Essa é cristalização. 그리고 모든 환난과 어려움은 우리에게 십자가의 깊은 신비와 의미를 깨닫게 해주시는 것입니다. Quanto mais você está sofrendo, você fica mais profundamente reconhecendo esse poder da cruz de Cristo. 그래서 환난과 어려움을 당할 때 도망가지 말고 회피하지 말고 십자가 앞으로 다가가고 십자가로 더 가까이 가고 넘어져도 십자가 앞에 차빠지는 것이. Por isso, irmãos, quando chega a tribulação, não foge não, não se esconde não.
enfrenta e vem mais próximo à cruz. E realmente você abraça a cruz. Quer cair, quer quebrar, cai, quebra, frente à cruz na sua vida. 제가 더 말씀드리고 싶지만 이 정도로 해도 여러분들이 다 깨달을 수 있기 때문에 또 제가 배고파 더 설교를 못 하겠어요. Eu gostaria de pregar mais, mas eu vou parar aqui, porque estou vendo que todo mundo entendeu. Eu estou passando fome agora. 자, 하나님의 말씀은 능력입니다. Palavra de Deus é poder. 복음도 능력입니다. Evangelho é tremendo poder de Deus. 십자가도 능력입니다. A cruz é cristalização desse poder. 여러분 이 능력 있는 사람은 기뻐하고 즐거워할 수 있습니다. Quem tem esse poder fica alegre, sempre gloriando a Deus. 저는 미국 이민교회를 미국의 코리안 디아스포라들 캘리포니아 오렌지 카운티에서 제가 16년을 목회를 하고 서울로 들어갔습니다. Eu fui pastor com imigrantes coreanos lá nos Estados Unidos, Califórnia. Durante 16 anos, eu fiz esse pastoral com imigrantes coreanos dos Estados Unidos, aí que eu entrei na Coreia. 그 10명의 젊은 6년 동안 공부 마치고 그리고 미국에 21년 동안 있으면서 16년 동안 사역을 했는데 그 교우들 제자훈련을 하면서 16년 동안 제자훈련을 하는데 10명 젊은 어른한가 12명으로 시작한 교회가 16년 만에 10,000명이 됐습니다. E assim, quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu estudei. Levei 6 anos e comecei esse ministério que levou 16 anos, total mais ou menos 21, 22 anos. Eu iniciei esse ministério, uma igreja com 12 pessoas. Adultos só era casal e era jovens. Mas passando 16 anos, essas 12 pessoas se tornaram 10,000 membros. 제자훈련을 통한 부흥이 일어난 것이 Era grande avivamento através de discipulado. 근데 그 중에 하나 이민자의 삶은 애달고 본 나라를 떠났기 때문에 수많은 환난과 어려움과 역경이 있습니다. A vida de imigrantes é muito mais difícil. Sim, todos nós difícil, mas pessoas que saíram da sua terra e nova terra e trabalhar cultura, língua, tudo diferente. E realmente eles têm muito sofrimento para viver e adaptar um local que imigrou. 그런데 다들 너무 힘들어갖고 투잡, 쓰리잡 뛰고 고생하고 힘들어 주일날 피곤하고 파김치가 된 분들이 많이 계세요. E pessoas vêm, trabalham, né, durante a semana, 2 trabalhos, 2 profissões, é melhor. Tem pessoa que trabalha 3 lugares diferentes, 4. Quando chega domingo assim, todo mundo fica ensopada, totalmente quebrada, cansada e sentada. Tudo é ensopado que está sentado. 그러면 제가 묻습니다. 여러분 오늘 어떻습니까? 물어보면 많은 분들 목사님 한 주간 너무 피곤합니다. 너무 죽을 지경입니다. 이런 분들이 있어요. Então eu pergunto, amados irmãos, como vocês estão? Aí eles respondem, eu estou morto, acabado, de cansaço, pastor. 그런데 제가 이 피의 복음과 그다음 희락의 복음, 기쁨의 복음을 가르치고 난 다음에 변화가 됐습니다. Assim que eu ensinei, compartilhei esse poder do evangelho, é poder do sangue de Cristo. Aí eles mudaram. 사건을 해석하고 반응하고 기도하는 찬양하는 걸 가르쳤습니다. Porque eu ensinei, não é só fica no fato cansado, acabado. Reage, como vai reagir, como você vai interpretar na palavra e oração. 그래서 매주일마다 제가 미국에서 있을 때 사역할 때는 사랑하는 형제자매 여러분, 오늘 이 시간 여러분 피의 복음 때문에 예수님 때문에 말씀의 능력 때문에 여러분 어떻습니까? 하고 질문을 합니다. Aí agora eu mudei, eu pergunto assim na congregação, amados irmãos, como vocês estão? Como passou uma semana com o poder do evangelho, poder do sangue de Cristo? Assim que eu pergunto. 그러면 좋습니다 합니다. Aí eles respondem, muito bom. 그렇게 하면 그렇게 하면 성도들이 처음에는 보통 이렇게 하다가 나중에는 좋습니다. muito bom 한다. Eles falam, muito bom. 그럴 때 제가 그래서 여러분들의 삶의 모든 짐들이 벗겨지고 말씀의 능력과 복락의 강수가 아까 처음 말한 대로 하늘 문을 열고 폭포수처럼 떨어지기를 원합니다. Aí eu respondo, então, amados irmãos, esse amor, esse poder, essa bênção de Deus não cai como chuva da bênção, não. Cai como cataratas de bênção de Deus sobre vocês.
그냥 바켓으로 물에 퍼붓듯이 이렇게. Deus joga grande balde sobre sua cabeça. 자, 그럼 오늘 제가 한번 하겠습니다. Então eu vou fazer isso com vocês, tá? Se prepara. Are you ready? 준비가 되셨어요? Tá preparado aí? 그러면 제가 물을 때 질문을 하면 좋습니다. 답을 해야 돼요. Quando eu pergunto, você vai responder, tá? 자, 사랑하는 오늘 이 빛의 교회 성도 여러분, 오늘 예수님 때문에 피해 복음 때문에 이 말씀의 능력 때문에 여러분 오늘 이 시간 어떻습니까? Amados irmãos, que vocês que estão aqui nesta igreja, que realmente como que vocês estão sentindo passando esse dia por causa de esse poder do evangelho, poder de sangue, como vocês estão? 할렐루야! Aleluia. 한 번 더 하겠습니다. 지금보다 한 10배는 크게. Mais uma 손 vez, 들고, tem que ser mais, 10 vezes Som mais 들고. do que isso, tá? 자, 사랑하는 여러분, 이 시간 이 피해 복음 때문에 여러분 어떻습니까? Amados irmãos, como você está por causa desse poder de sangue de Cristo? 아이트로 한 번 더 어떻습니까? Como vocês estão? 삶의 모든 짐들이 벗겨지고 동락의 강수는 물부터 경험하기를 바랍니다. Despoja toda a dificuldade, despoja toda a ansiedade, despoja todas as tribulações sobre sua vida, porque poder de Deus caindo sobre vocês, catarata do poder de Deus. 아, 제가 이런 얘기를 하면 어떤 분 한두 분은 꼭 안 하는 분들이 계세요. Quando eu faço isso, sempre tem uma, duas pessoas que não faz nada. Me olha assim. 그 왜 안 하느냐 물어보면 왜 안 하느냐 Aí eu 물어보면 pergunto, por que você não faz? 아, 나 지금 기쁘지가 않고 감정이 따라오지 않아서 감정이 따라오지 못한다고. Aí a pessoa fala assim, não, eu não tenho essa emoção e eu não estou sentindo assim agora. 그러면 언제 할 거냐고. Aí então eu pergunto, então quando que você vai fazer? 아, 내 감정이 기쁘면 하겠다고. Ah, pastor, quando tá feliz, alegre mesmo, aí eu vou fazer. 그러면 내가 이런 얘기를 합니다. 그러면 죽을 때까지도 한 번도 못 할 거라고. Então eu falo assim, então você nunca alegrará assim até sua morte. 대신 예수님 때문에 피해 복음을 믿고 좋습니다 하면 좋을 일들이 생기고 감정이 따라오게 되는 것입니다. Não é que você está com essa emoção, alegria, mas por causa de sangue de Cristo. O nome dele que você fala, Senhor, eu estou acabado, mas pelo sangue de Cristo, eu alegro, eu louvo. Assim vem coisas, alegria e bênção que realmente seguem sua vida. 할렐루야. Aleluia. 한 번 더 하겠습니다. Mais uma vez, última vez agora. Aquele 이거는, uma, duas vezes só. 이거는 세금도 안 듭니다. 에? 텍스도 안 든다고. 세금도 안 된다고. Esse não precisa pagar tributário, imposto, tá? Esse é pura graça. 자, 사랑하는 오늘 빛의 교회 성도 여러분, 오늘 이 시간 예수님 때문에 피해 복음 때문에 말씀의 능력 때문에 여러분 어떻습니까? Amados irmãos desta igreja, Luiz e outros irmãos estão aqui. Como você está? Sua vida pelo poder do sangue de Cristo. 한 번 더 어떻습니까? Como você está? 아이, 뜨멍! 다시 한번 여러분들의 삶의 모든 짐들과 환란들이 다 벗겨지기를 소망합니다. Deus abençoe esse povo, remova toda a tribulação e derrama sua graça sobre eles. Amém. 할렐루야.